Nós já oramos. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, um texto extremamente conhecido, mas eu vou ler só alguns versículos. Eu vou tirar o óculos para ler a Bíblia, porque meu óculos é para longe, tá? Depois eu ponho de novo. Não repare que a maioria das vezes eu vou fazer isso. Ainda não cheguei na fase de fazer o multifocal, que fala? Bifocal. Me recusei. Falei, ai não, espera um pouquinho. Deixa eu virar os 50, daí eu faço. João capítulo 11 nos fala sobre morte de Lázaro, é o texto que está aqui na minha Bíblia. Eu vou ler alguns versículos só. Havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Aí no versículo 6 está dizendo assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Por enquanto só até aí, depois eu vou ler mais alguma coisa com vocês. E no dia que o irmão Vanderlei me falou para trazer a mensagem, no meu coração eu já sabia que eu queria ler esse texto. Só que a maioria das vezes não é como a gente quer, né? E na verdade a palavra não é a gente que fala, é sempre o Senhor e é sempre o Espírito Santo. Mas um dia eu estava sentada ali atrás com o Reinaldo num culto, e aí eu abri a Bíblia e eu falei assim para ele assim: se eu tiver uma nova oportunidade de trazer a palavra, eu vou ler esse texto, falei para ele. E aí eu lembro que eu falei, ele disse que não lembra, mas eu lembro que eu falei assim para ele, e você leia para você me ajudar, eu falei para ele, porque às vezes você vai enxergar algumas coisas e você vai me ajudando. Aí eu falei isso para ele. Aí quando o irmão Vanderlei me chamou, eu fui falar com ele. Aí ele falou assim: eu não lembro não, você não falou nada disso para mim não. Aí ele falou assim: eu lembro que você mostrou. Eu falei, mas você não viu lá que eu estava mostrando? Ele falou, não lembro nada não. Eu falei, então tá bom. Enfim. Mas mesmo assim ele me ajudou em algumas coisas. Esse texto é um texto muito conhecido. E ele, por si só, já fala pra gente de várias coisas e nos ensina várias coisas. E aí, é difícil você explicar ou tentar falar sobre ressurreição, né? Que não é uma coisa comum que a gente fala todos os dias. Por isso que eu me apeguei a algumas partes desse texto, porque foi o que já tinha me chamado a atenção quando eu parei para ler. E aí, nesse texto, tem algumas coisas que eu destaquei aqui, mas eu queria perguntar assim para você. Eu acho que aqui ninguém passou por isso, mas eu vou perguntar. Quantas vezes você esperou por uma resposta em oração e ela não veio? Quantas vezes você já pediu ajuda de uma pessoa, às vezes até mesmo da sua família? Você está esperando ajuda até hoje. Quantas vezes você já precisou de alguém, às vezes financeiramente, e você até pediu e sabia que aquela pessoa, determinada pessoa, poderia ter te ajudado com a provisão naquele momento? E você está esperando até hoje? Acho que ninguém aqui. Porque eu já passei por várias dessas situações. E ainda passo. Porque somos carne, somos falhos, somos seres humanos.
E já pensei que da mesma maneira que talvez eu tenha precisado de alguém e eu não tenha obtido a resposta, ou que eu já tenha orado ao Senhor por alguma coisa e não tenha obtido a resposta, talvez eu também deixei de ser resposta para alguém, várias vezes. Eu comecei a pensar porque, eu sempre gosto de falar isso, a gente sempre tem que sentar do outro lado da mesa, né? E às vezes a gente gosta de olhar o que nos falta, mas às vezes a gente não consegue enxergar que a gente também pode ter sido falta na vida de alguém. Quando alguém pediu para você um socorro, ou quando alguém contou para você, ou abriu o coração para você, e você naquele momento você sabia que você podia fazer mais do que às vezes só ouvir aquela pessoa. Mas, como diz, você falou assim, amém, irmão, vamos orar. A gente faz isso, né? E tá tudo bem, graças a Deus que ainda vamos orar, né? Uns pelos outros. Graças a Deus que a gente ainda usa esse recurso, né? Mas eu fiquei pensando que, por muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós deixamos de ser respondidos ou deixamos de ser atendidos. Por, às vezes, criar algumas expectativas em alguém ou em algumas pessoas, que a gente tem esse hábito também, né? De achar que aquela pessoa está ali e é para te ajudar. E é para estender a mão. Deveria? Se nós olharmos no nosso meio cristão, onde era só o partir do pão e a comunhão, e as pessoas dividiam tudo o que tinha e não buscavam os seus próprios interesses, seria mais fácil. Mas no mundo que a gente vive hoje não é assim. Isso me chamou muita atenção porque eu falei, nossa, várias pessoas já passaram por situações como essa. E aqui, as irmãs de Lázaro mandaram uma mensagem para Jesus. E elas ficaram esperando a resposta. Mas elas já tinham uma expectativa de uma determinada resposta. Porque às vezes quando a gente vai orar ao Senhor por alguma situação, a gente fala assim, não estou dizendo que é todo mundo, vou me colocar num lugar. Às vezes fala assim, Senhor, vamos falar para uma coisa bem material. Senhor, eu queria um carro. Deus, o Senhor me abençoa com um carro? Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, me dá dinheiro para eu comprar um carro? É assim que a gente chega para Deus. E a gente às vezes não chega para Deus e fala assim, Senhor, olha, eu tenho um desejo no meu coração, mas eu não sei se isso está de acordo com a sua vontade. Então, se for para eu conseguir conquistar isso aqui, então que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, discernimento, saúde para trabalhar e pagar, porque Deus não vai dar o carro, descer o carro lá do céu e dar para você, Ele vai dar condições de você conquistar aquilo, aquele bem. Acontece, viu? De alguém chegar assim e falar, olha, chave de um carro, não sei, Deus, se for eu, o Senhor pode me dar, não tem problema. Mas normalmente não é assim, né? Só que quando a gente vai fazer, quando a gente pede ajuda, a gente já quer que seja da nossa vontade. A maioria das vezes a gente é assim. E não estou dizendo que é errado, mas a gente tem que aprender com algumas situações, né? Só que aqui, nesse texto, ela falou assim, vai lá e manda uma mensagem para Jesus. Que o nosso irmão está doente. Só que no texto, ela diz assim, o texto diz assim, ó, Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram uma mensagem para Jesus, e só que na mensagem ele disse assim, ó, aquele a quem amas está doente. E eu parei aí, e eu não conseguia muito sair dessa parte, dessa frase do texto. Porque ele disse assim, aquele a quem amas está doente. Aí eu já vou chegar nessa parte, já. Fica com essa frase aí um pouquinho. Como eu estava dizendo, quando a gente vive situações diferentes na nossa vida e que o silêncio de Deus permanece, porque muitas vezes tem um silêncio de Deus, né? E a gente às vezes para e fala mesmo para Deus, fala assim, o Senhor não está me ouvindo? Deus, manda um sinal para mim. A gente fala, né?
Dá um sinal para mim, Senhor. Mostra que o Senhor está me ouvindo. Revela para mim na tua palavra. Usa um irmão, usa uma irmã. A gente cria esses hábitos, né? Que também não é errado se você pedir uma orientação, um sinal para Deus que Ele está te ouvindo. Mas daí eu ouvi o outro dia que o silêncio de Deus não significa a ausência dele na sua vida, mas significa uma preparação para algo maior que está vindo. Só que, irmãos, vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil você estar ali todos os dias batendo, Senhor, olha eu aqui de novo. Senhor, eu aqui de novo, Senhor, pedindo mais uma vez, clamando mais uma vez. E às vezes a gente até aprendeu já como orar, né? A gente já falou assim, olha, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor coloque as tuas mãos sobre tudo isso, mas a gente sempre está ali e Deus não responde. E todo mundo passa por situações e épocas desse jeito. Acho que todo mundo que está aqui já passou por N situações que o Senhor não respondeu a oração. Que você não foi ouvido, que a resposta não veio. E aí, quando eu ouvi isso, que silêncio não significa ausência, eu comecei a ver que a gente tem que começar a ficar mais apercebido, não sei se é essa a palavra, ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus deixou o Espírito Santo para a gente para isso. Para nos ajudar, para nos mostrar, para sussurrar no nosso ouvido como é que tem que ser, para nos fortalecer todos os dias. Como a Sueli pregou aqui no outro dia, Ele é uma pessoa e Ele está aqui com a gente sempre, né? Então a gente tem que ficar mais apercebidos isso, porque no silêncio é para isso. Porque às vezes o muito barulho você não percebe. Às vezes, se as coisas estão muito barulhentas, você não vai perceber o sussurro do Espírito Santo do seu lado, né? Mas, vamos voltar no aquele a quem amas está doente. E aí eu me impactei com essa certeza dessa mensagem. Porque eu não estou falando de mim, eu não sei exatamente como foi. Mas na Bíblia diz isso. A Bíblia não fala assim, olha, sabe aquele irmão Lázaro, aquele que você fica na casa dele, que você se hospeda, não sei o quê? O mensageiro disse assim, aquele a quem amas está doente. Que certeza é essa? Porque isso era uma certeza de uma resposta imediata. E aí, eu fiquei pensando e até conversei com o Reinaldo. Jesus ama a todos, não ama? Ele ama a todos. Mas por que ele deixou isso escrito aqui na Bíblia com essa certeza toda? Aquele a quem amas. Jesus ama a todos. Então, qual é a diferença de Lázaro, então, aí? Né? Tem que ter uma diferença nessa história toda. E a diferença está no quê? Está na intimidade. Está na comunhão. Estava no caminhar todos os dias. Estava no abrir as portas da casa dele. Estava em ser hospitaleiro, né? Estava ali todos os dias, lado a lado com Jesus. E aí eu fui perguntar para o meu marido, como eu estava falando desse texto, esses dias foi lá. Eu falei para ele assim, Reinaldo, se alguém tivesse que mandar uma mensagem, ou se Jesus tivesse que se referir a você, qual seria a definição? Ele falou, melhor não falar. Ele riu comigo. Ele falou assim, não, é melhor a gente não falar. E aí eu fiquei pensando, se alguém tivesse que falar de mim, vamos supor, se Jesus tivesse falado assim, Lázaro era aquele a quem amas. E a Francine, com que olhos o Senhor tem me olhado? E qual seria a definição de Jesus quando que alguém tivesse que se referir a mim? Ele já me conhece e ele não precisa de uma característica minha. Mas se está aqui na Bíblia é porque nos faz pensar. Por que aquele a quem amas, né? E aí eu fiquei pensando assim que se nós olharmos para os nossos olhos aqui, o que as pessoas que estão ao meu redor,
o que as pessoas que estão à minha volta, o que a igreja, o local onde eu trabalho, como essas pessoas iriam se referir a mim. Se tivesse que falar de mim, o que essas pessoas falariam de mim? Ah, Francine, provavelmente uma característica seria a que trabalha no postinho de saúde, né? São 20 anos trabalhando na mesma área, então pessoas de fora fariam essa menção e essa referência da minha pessoa, né? A que trabalha no postinho de saúde, ou as pessoas que conhecem mais antigamente falariam assim, a filha da dona Ramira, da igreja, talvez falaria isso, né? Mas aí, tudo bem, a Fran que trabalha no postinho de saúde. Mas já pensou se a Fran que trabalha no postinho de saúde é uma insuportável? Não que eu seja muito legal. Mas se a Fran é uma insuportável, uma mal educada, uma grossa, que atende as pessoas de qualquer jeito, que não está nem aí, você chegou, está atendido, tá, tchau, vai embora. Então, como as pessoas nos veem, fala muito da gente. E aí você fala assim, mas eu não sou isso do que as pessoas falam. Tudo bem, pode até não ser, mas isso é o que você acha, né? Isso é o que você acha. Então, se alguém tiver que referenciar você, como ela iria falar? Do Isaías, não tem como qualquer pessoa falar que não é o evangelista Isaías. Não tem. Está ligado ao Isaías isso. Sabe assim? Claro, o irmão Isaías tem vários defeitos. Tem, né, irmã Luciana? Fala que tem. Não é possível. Porque santo não dá. Mas, a referência que nós temos dele é essa. Então, se as pessoas que vão falar assim, irmão Isaías, dificilmente as pessoas falam assim, o Isaías, não, as pessoas já colocam o irmão Isaías na frente. Então, as nossas referências, o que as pessoas, que nem a pastora Sônia mencionou outro dia, que ela foi numa determinada igreja e várias pessoas vieram cumprimentar e falar que lembram dela, que ela apresentou, que ela batizou e que ela levou para a igreja, porque ela tem um legado todo de uma vida disso, né? E aí você fala assim, Fran, o que tem isso a ver com ressurreição? Talvez nada, mas isso foi o que mais me chamou a atenção nesse texto. Porque, às vezes, antes mesmo da gente falar da palavra para alguém, essa pessoa já está vendo como é a nossa vida. Essa pessoa já está enxergando as nossas atitudes. E se eu chegar para ela e for falar de Jesus para ela, mas a minha vida não tiver nada a ver com isso, não vai adiantar. E eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque nós não somos. Mas a gente tem que procurar caminhar o mais próximo de Jesus todos os dias, como Lázaro fez, para que ele seja lembrado, para que nós sejamos lembrados eu não estou dizendo que as nossas obras vão nos salvar, não é isso, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo na gente. Que se alguém tiver que mandar uma mensagem se referindo a você, se alguém tiver que mandar uma mensagem pedindo ajuda para você, a gente vê muito isso, né? Às vezes na internet a gente tem o hábito de ver essas vaquinhas online para ajudar algumas pessoas que estão enfermas ou que passaram por N situações diversas assim. E nós tivemos aqui a Dalva, nós tivemos aqui a Patrícia, né, que teve o seu comércio todo queimado ali. E aí foi levantada assim uma vaquinha para ajudar aquela pessoa. Mas você acha mesmo que se o produto que a Patrícia vendesse lá na loja dela fosse péssimo, fosse ruim, se o atendimento da Patrícia fosse ruim, você acha que ela teria tanta ajuda? Não teria. E aí eu estou dizendo assim, nossa, Fran, o que tem a ver isso? Não sei, mas foi o que mais me chamou a atenção nesse texto. Porque eu queria muito que eu fosse lembrada, não que, Fran, você está falando de morte? Não, mas que isso tem a ver com legado mesmo, assim, né?
E a palavra de Deus é o que vai mudar a vida de todo mundo, a minha, de vocês, e de que a gente for falar, sempre vai ser a palavra. Mas só que até a palavra chegar, o Senhor vai nos usar como instrumento. Então, que a gente não se esqueça que tem pessoas vendo a nossa vida, tem pessoas olhando como nós nos comportamos todos os dias, né? Então, que a gente pense um pouquinho como as pessoas têm se referenciado sobre as nossas vidas. E se ela tivesse que falar algo de você, do que ela falaria e como ela lembraria de você e de como você se posiciona mediante a essas pessoas. Mas eu acho que isso importa muito. E mediante aqui, correndo um pouquinho o texto, vocês que a maioria que está aqui já conhece todo o texto, esse cenário de Lázaro ter ficado doente e as irmãs ter mandado uma mensagem para Jesus dizendo que ele estava doente, era o cenário perfeito para o milagre acontecer. Porque a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, Maria, Marta e Maria. A Bíblia fala isso. Então, e ele era amigo de Lázaro. Então, se você olhar, não faz sentido. Obviamente, se eu for lá, falar, Jesus, está doente lá, o senhor vê o que o senhor faz aí. Porque elas acreditaram que mesmo Jesus estando longe, ele poderia ser curado. Mesmo à distância, ele já tinha feito isso outras vezes, né? Então, mesmo se ele estivesse longe, ele poderia ter liberado uma palavra e ter curado a Lázaro. Ou, na mente delas, poderia ter vindo rapidinho, né? Adiantado ali o processo e chegado antes da morte de Lázaro. Então, o cenário para o milagre acontecer era perfeito. Porque elas estavam fazendo tudo certo, né? Elas eram amigas de Jesus, caminhavam com Jesus, Lázaro era amigo de Jesus, amava Jesus e estava tudo bem. E aí eu fiquei pensando que o fato de nós fazermos tudo certo não nos dá garantia de nada. E daí você fala assim, Fran, quer dizer que eu posso sair fazendo coisa errada? Não. O fato de você fazer tudo certo é bom para você, é bom para mim. Claro, né? Eu andar certo, eu andar corretamente, eu andar com Jesus, eu estar na igreja, eu ler a palavra, eu orar, eu buscar. Tudo bem, ok. Você ter um bom caráter, né? Fora daqui, as pessoas te enxergarem como uma pessoa de caráter e tudo mais. Você pagar as suas contas em dias, de acordo com as suas necessidades também. Fazer tudo certo não nos dá garantia de milagres. Porque o evangelho que nós vivemos não é o evangelho de mérito. Não é porque fazemos tudo certo, que vivemos tudo certo, que não vamos passar por tempestades. Nós temos aqui exemplos na igreja, de pessoas que passam por situações diversas. O fato de você, não estou dizendo que não é para ter, mas o fato de você ter uma vida extremamente saudável, ótimo, e realmente é necessário. É necessário, hoje em dia, a gente já entendeu que é necessário você fazer, não estou fazendo, mas é necessário você fazer atividade física, você se alimentar corretamente, você tomar bastante água e tudo mais. E realmente, continua, isso é extremamente certo. Mas isso não impede você de ficar doente. Não impede. Então, o fato de fazer tudo certo continua, e nós devemos fazer tudo certo. Mas ele não vai impedir que nós venhamos passar por tribulações. Ele não vai impedir você, porque isso não é evangelho. Porque Jesus não falou isso pra gente. Venha, me segue, faz tudo o que eu mando, e aí você não vai ter problemas na sua vida. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós teremos aflições. Então, a gente tem que se manter sim no caminho, se manter sim tentando fazer o máximo possível das coisas certas, acertadas, tentar ter o máximo de intimidade que a gente pode com o Senhor, ir o mais profundo, criar mais raízes com o Senhor, mas assim, sempre entendendo que se vier uma tempestade na sua vida, não é ausência de Deus, e não é porque Ele não te ama, e não é porque Ele não está vendo o que você está passando, mas assim, Ele vê e Ele se importa com toda essa situação. Mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes,
às vezes até mesmo quando a gente vai falar de Jesus para alguém. E antigamente tinha uma mentalidade, né, nas igrejas de antigamente. Venha para Jesus, né? E aí a sua vida vai mudar. Realmente vai. Isso é verdade, né? Mas algumas coisas, na verdade, dão até uma balançada quando você está tentando trilhar o caminho certo, né? Quando você está tentando se manter na porta estreita. Então não é fácil a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E continuando aqui no texto, quando Jesus chega e fica sabendo que Lázaro já está lá no sepulcro, eu não li, mas depois vocês podem ler lá na casa de vocês. Jesus já estava no sepulcro e já fazia 4 dias. E aí, a Marta chega. Marta, a mesma Marta. Ela chega e fala assim, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, né? Não, isso eu estou dizendo com as minhas palavras, tá? Com essa entonação assim, é minha. Mas ela fala assim, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas já que você não veio, né? Agora já faz 4 dias que ele está lá morto, né? E Jesus fala para ela, né? Que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Ele fala várias coisas para ela. Só que quando eu fiquei pensando que às vezes a gente fala isso, que eu coloquei assim, que no meu entendimento, poderia ser que ela tivesse falado assim, olha Jesus, até entenderia se você não tivesse vindo para curar um outro que estava ali. Mas não vim para curar Lázaro, seu amigo? Jesus está de brincadeira, né? Porque ele era seu amigo. Nós recebemos o Senhor em casa. E o Senhor não veio. Então é a mesma coisa que ela disse assim, o Senhor falhou. Não estou dizendo que foi essa a colocação, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente quando vai falar alguma coisa para Jesus, a gente fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Não, pera um pouquinho, Deus, porque não é possível um negócio desse. Eu estou lá na igreja, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou orando, eu estou indo no culto de terça-feira, eu estou tentando ser responsável no meu trabalho, eu estou tentando ser uma boa mãe, eu estou tentando ser uma boa filha, eu estou tentando honrar meu esposo, minha esposa. E está tudo desmoronando, Deus. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? É a mesma, a gente está dizendo para Deus assim, Senhor, o Senhor não está no controle. Porque se o Senhor tivesse mesmo, isso aqui não teria acontecido. E quando Marta chega e fala assim, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas está tudo bem, ele vai ressuscitar, né? E a gente vai, quando a gente chega para Jesus diante de algumas coisas, fala assim, Senhor, tá tudo bem, eu dou meu jeito aqui mesmo, eu me viro sozinha. Agora já deu tudo ruim mesmo, eu me viro sozinha. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu ouvi aqui que a gente pode lamentar, mas a gente não pode murmurar. São coisas diferentes, né? A murmuração nunca vai nos colocar na posição do milagre. Nós podemos nos lamentar por situações, chorar por diversas situações, porque isso faz parte da gente. E a gente chora por coisas que acontecem no nosso dia a dia, por coisas que acontecem na nossa família, e a gente se lamenta até por situações que a gente não conseguiu resolver e a gente não conseguiu dar conta, né? E tudo bem isso, mas a gente tem que tomar cuidado com a murmuração e da maneira que a gente se coloca diante de Deus quando a gente vai apresentar as nossas questões para Ele. Jesus não demora, mas no nosso dia a dia, com essa geração de hoje, que quer tudo apressadamente e quer respostas rápidas para todas as coisas, parece que Jesus está demorando demais. Jesus poderia ter vindo assim que ele ouviu a mensagem, mas o milagre era muito maior do que uma simples cura de Lázaro. O milagre era muito maior. Então, quando nós estivermos passando, eu estou falando isso para mim também, quando a gente estiver passando por algumas situações complicadas,
a gente tem que entender que Deus tem propósito. E às vezes parece frase de consolo, né? Fala assim, não, Deus... E realmente a pastora até falou com a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é todas mesmo, né? E às vezes quando você diz, Deus está no controle, não se preocupe, né? Deus tem um propósito para todas as coisas. Às vezes parece que você está falando isso para consolar a pessoa, né? Tipo assim, ou às vezes a gente fala para a gente mesmo, né? Como uma frase de consolo diante dessas situações. Mas ele realmente tem propósito. Nada que Deus faz, ou nada que Deus vá fazer, não é sem propósito. Tudo tem propósito. Só que às vezes a gente se firma nas circunstâncias. A gente olha até onde a nossa visão enxerga, a gente só vai até ali. E o Senhor, Ele enxerga muito mais além do que tudo isso. E Marta, ela entendeu que Jesus poderia ressuscitar Lázaro numa outra situação, numa outra época, né? E ele diz para ela assim, ele diz na Bíblia lá, eu sou. Não é eu vou ser, eu serei, eu sou a ressurreição e a vida. E às vezes a gente não entende que o eu sou é o agora, né? Só que o agora das nossas vidas, o agora de Jesus, né? O agora do tempo do Senhor não é o nosso. Então, quando nós estivermos, eu tenho pedido a Deus isso sempre, para que eu consiga, que o Senhor abra os meus olhos, que eu consiga enxergar além daquilo que eu vejo, além daquela circunstância que eu estou vivendo, além do não que eu recebi. Porque é muito difícil quando você tem um não, ou quando você tem uma resposta contrária a tudo aquilo que você estava esperando. Então, se nós temos que pedir sim para Deus, para que Ele nos ajude a enxergar isso no mundo espiritual, porque a gente não consegue entender esse mundo espiritual. Então, a gente precisa olhar com esses olhos, para que a gente não desfaleça e que a gente continue nessa caminhada. Mas, vamos continuar só mais um pouquinho, porque eu já estou terminando. Continuando aqui, depois que você vai ler lá no texto, Marta vem e fala com Jesus. E depois Marta vai lá e chama Maria. Fala assim, Jesus está aí. Ele chegou, né? O mestre chegou. E aí Maria estava lá na casa e ela sai rapidinho e vai até Jesus. Só que ela tem uma atitude diferente. Primeiro ela se prostra diante de Jesus. E depois ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. A mesma frase. Mas vinda de pessoas diferentes, com atitudes diferentes. E isso importa muito diante do Senhor. Eu vi a Renata falando isso uma vez e eu não esqueço. Ela primeiro adorou. Ela primeiro entendeu quem era que estava ali diante dela, né? Ela entendeu que Cristo estava ali e que realmente, ela falou assim, Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas primeiro ela adorou, depois ela conversou com ele. E às vezes a gente pula essa etapa. A gente às vezes pula essa etapa da adoração, né? A gente fica nas petições todos os dias. E a gente não coloca a questão de acordar todos os dias de manhã e contemplar mesmo aquilo que o Senhor tem feito. E agradecer ao Senhor porque você levantou, e agradecer ao Senhor porque você teve uma boa noite de sono. Sabe, coisas assim do dia a dia? A gente não coloca Deus todos os dias, às vezes, nessas coisas. E a gente age como todo mundo, todos os dias. Então, foi falada a mesma frase, só que com atitudes diferentes. A gente tem que todos os dias buscar isso, que o Senhor nos ajude a viver isso todos os dias. E aqui no verso 35 diz assim, Jesus chorou. Já estou terminando. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, Jesus chorou. Se ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, por
que ele chorou? Faz sentido. Se ele foi lá para isso, ele já sabia que tudo isso ia acontecer, por que ele chorou? Porque ele se compadece da sua dor. A gente não está sozinho. O Senhor está vendo as nossas dificuldades. Ele está lá com você quando você está chorando no seu quarto. Ele está lá. Quando você está orando, Ele está lá. Quando você está desesperado, Ele também está lá. Porque Deus ouve, Deus vê, Deus responde, Deus faz. E aí você fala assim, Deus, está muito difícil. Ele está lá. O Espírito Santo está lá com você. E Ele chora com você. Ele está junto com você todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Porque eu falei assim, nossa, Jesus chorou. O milagre estava ali, pronto para acontecer, e Ele chorou. Mas por quê? Porque Ele se compadeceu da dor daquelas pessoas que estavam ali. Do sofrimento daquelas pessoas que estavam ali. E assim, não é diferente com a gente. Não é diferente com a gente. Nós não estamos sozinhos. Se você tem vivido por situações que você não tem enxergado o milagre, se você tem se colocado numa... Se situações da vida se colocou, que você não tem vivenciado isso, não esquece que Jesus está lá com você. E Ele chora com você, e Ele ouve você, e Ele enxuga as suas lágrimas, e a gente precisa se apegar nisso todos os dias, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue na caminhada. Porque quando a gente quer respostas muito rápidas, o Senhor está dizendo que Ele quer profundidade, que Ele quer intimidade. Deixa eu tomar uma água aqui. E para terminar aqui, Jesus foi lá até o sepulcro e disse assim, tirem a pedra, né? E aí disse para ele assim, mestre, já faz 4 dias, não dá para fazer isso. Ele só falou assim, tire a pedra. E as pessoas começaram a colocar situações para que aquilo não fosse dar certo. E às vezes você está numa fé inabalável, assim, né? Você está acreditando que tudo vai dar certo. Você tem buscado, o Senhor respondeu. Aí vem alguém e fala assim, já passei por isso. Só que daí a pessoa fala assim, de contar a vitória para você. Não, ela vai lá e conta todo o que deu de ruim, né? Porque as pessoas testemunham vitórias, mas a maioria das vezes são testemunhos, né? As pessoas começam a contar coisa que deu tudo errado, né? Na sua vida. Aí você já desanima, né? Fala assim, Jesus falou assim, tire a pedra. Jesus, já cheira mal, não mexe não. Não mexe nisso. Aí você fala assim, nossa, não, mas eu já fiz. Não, mas olha, eu fui lá também. Eu já fiz tudo isso aí também, mas comigo não deu certo não. E aquele médico lá, ele não é bom não. Já tomei esse remédio aí. Pra mim não funcionou não. Não tem isso. Eu estou trazendo pelo lado da saúde, que a gente trabalha muito nisso e a gente vê assim. Nossa, pediu esse exame aí, olha, nossa, quando eu fiz esse exame aí, descobriu lá que eu estava assim, assim, assim. Não tem isso. E aí a gente vai desanimando e a gente vai minando as nossas forças, fala assim, nossa, o milagre estava ali para acontecer, mas já você começa a pensar assim, nossa, não é bem assim, né? Assim, nossa. Aí fala assim, alguém vem aqui e conta um testemunho de bênção na família, de lar, aí desce ali e o outro fala assim, irmão, sabe aquele, traiu aquela outra lá, irmã, não sei o que, não deixa não faz isso não. Gente, não tem isso. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes até a gente mesmo vai assim, vai falando assim, das coisas ruins para as pessoas. O milagre está ali para você receber, e daqui a pouco você já, assim, vem um monte de... Fala assim, nossa, daí você até desanima. Nem acredita mais que vai acontecer o milagre, que poderia... Nem acha mais que era Jesus que estava ali mandando tirar a pedra, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também,
porque existe muito disso e a gente tem, pra gente não ser essa pessoa, né? E pra gente não ficar ouvindo essas coisas. Por isso que às vezes o silêncio é muito importante. Não, nem sempre, mas às vezes o silêncio é muito importante. Você vai filtrar algumas vozes que você tem ouvido aí, né? Mas, quando Jesus manda tirar a pedra, ele espera que aquelas pessoas que estão ali façam a sua parte, né? Porque ele poderia falar assim, abra a pedra, né? Tipo, se abre. Poderia, não poderia? A gente imagina assim, coisa cinematográfica, né? Às vezes, assim. E ele poderia fazer aquele milagre de vários jeitos, de várias formas. Mas ele pediu para alguém ir lá e tirar a pedra, e rolar a pedra. Ele pediu para alguém fazer a sua parte. Porque o milagre, ele não depende da gente, de maneira nenhuma. Mas algumas situações que a gente vive, depende da gente. Algumas situações para a gente trilhar esse caminho, depende da gente. Fácil não é. Fácil não é você estar morto, não é fácil você estar desanimado, não é fácil você estar em situações adversas que você não escolheu para estar, ou algumas a gente escolhe, né, e a gente planta, mas não é fácil. Só que Jesus está ali, do seu lado, todos os dias, e Ele está pedindo para você tirar algumas pedras, tirar algumas coisas. Ele está pedindo para você mudar alguma rota, fazer alguma coisa. Então, se eu pude te ajudar de alguma maneira hoje, de alguma coisa que eu disse aqui da palavra do Senhor, permanece. Permanece na caminhada. Fácil não é. E vamos caminhando junto, porque vai chegar uma hora que Jesus vai nos chamar pelo nome. Assim como Ele chamou Lázaro, Ele vai nos chamar pelo nome. Então, a gente tem que estar no caminho. A gente tem que estar no processo. A gente tem que viver todos os dias isso, né? Porque não são flores, não é fácil. E ainda quando Ele chama Lázaro para fora, que Lázaro sai com as faixas enroladas nas mãos e nos pés. E eu até falei para o Reinaldo assim, nossa, por que será que esse detalhe está aqui, né? Não sei muito, não entendo muito disso, mas eu falei para o Reinaldo, por que Jesus deixou escrito, por que João deixou escrito isso, que Lázaro saiu? Porque ele poderia falar assim, e Lázaro saiu para fora, amém. Mas estava escrito lá, está escrito lá na Bíblia, que ele estava envolto nas suas mãos e seus pés as faixas que estavam enroladas nele. E aí eu ouvi uma pessoa falando assim que Jesus começou a boa obra e Ele vai terminar até aquele grande dia. Então, as faixas é para a gente ir tirando aos poucos, para a gente ir se libertando de coisas que é a gente mesmo que consegue fazer, que tem nos impedido, às vezes, de estar nessa caminhada. Então, às vezes, se você já chegou até Jesus, você já aceitou Jesus, você já aceitou a transformação de vida, mas tem alguma coisa ainda que está te prendendo. Tem alguma coisa ainda que está te prendendo fora da sua vida com Cristo. Então, se tem alguma coisa te prendendo, tira hoje. Tira, porque o Senhor está te chamando. E Ele está te chamando pelo seu nome. E Ele está dizendo assim, venha, sai para fora, porque eu estou aqui te esperando. E Ele está dizendo que a nossa caminhada não vai ser fácil, mas Ele está lá, pronto, porque Ele é a ressurreição e a vida. E algumas coisas podem acontecer na nossa vida ainda hoje, agora, e outras coisas ainda não, mas vai acontecer. Porque nós estamos aqui, porque cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que faz todas as coisas e que pode todas as coisas. Se coloque de pé, nós vamos orar.